Quando abrimos a Bíblia em Mateus capítulo 4, versos 19 e 20, nós lemos a história de Pedro e seu irmão André, que estavam no mar da Galileia, e naquele momento Jesus Cristo chegou e disse para eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens ou de almas. Que texto lindo, que preciosidade, que texto momentoso. Pedro, provavelmente, ele era o presidente, diretor ou líder de uma colônia de pesca naquela região. Certo é que Pedro estava ali com seu irmão lançando as redes. Jesus Cristo, percebendo que Pedro era alguém de muito potencial, disse então: vinde após mim e eu vos farei que sejais pescadores de almas. Meu querido, uma das figuras mais impressionantes da Bíblia, sem dúvida, é Pedro. Pedro judeu, um tanto intempestivo, um tanto colérico, um tanto ciclotímico, isto é, de altos e baixos na sua vida, mas Pedro tinha muita coisa para aprender com Jesus, e foi durante 3 anos aos pés de Jesus, acompanhando Jesus naqueles milagres maravilhosos que só o Senhor poderia operar. Ele viu Jesus ressuscitando mortos, ele viu Jesus curando enfermos, ele viu Jesus curando leprosos, ele viu Jesus fazendo maravilhas, ele viu Jesus acalmando o mar, ele viu Jesus também multiplicando pães e peixes, enfim. Pedro viu Jesus fazendo coisas extraordinárias, e estar aos pés de Jesus, aprender com Jesus, saber mais de Jesus, acompanhar Jesus face a face, acompanhar Jesus de perto. Que privilégio! Em que pese Pedro ter sido um homem um tanto emblemático, problemático e até mesmo complicado na sua vida, mas ele arrojou-se em seguir Jesus de perto. Meu querido, como eu gosto de pensar em Pedro. Quantas vezes nós também estamos em nosso ateliê, estamos em nosso trabalho, estamos em nossas atividades, estamos em nosso particular, estamos vivendo alguma situação muito complicada. Chega Deus em nosso mar, chega Deus em nossa casa, chega Deus em nosso particular, e Ele diz: vinde a mim agora, e eu vos farei pescadores de homens ou de almas. Deus, quando chamou Pedro, sabia que Pedro tinha potencial. Deus, quando chamou Pedro, sabia o que Pedro poderia ser ao longo daqueles 3 anos de ministério de Jesus. Quando Deus chama alguém, Ele sabe evidentemente o que aquela pessoa poderá ser lá na frente, lá adiante, lá no futuro. Se Deus está também batendo a sua porta, se Deus neste momento está dizendo: eu preciso de você, você adolescente, você jovem, você adulto, você marido, você mulher, você que tenha já uma idade avançada, não importa. Talvez você diga: mas eu sou um homem desalinhado, eu sou um homem desajeitado, eu sou uma pessoa muito impulsiva, eu também tenho meus problemas, eu tenho minhas dificuldades, eu não tenho cultura. Não importa. Se Deus agora está chamando você, é porque Ele tem um propósito grande para a sua vida. Pedro, um dos apóstolos mais extraordinários do ministério de Jesus. Vejam você, já disse um pouco da função de Pedro, já disse um pouco também da nacionalidade de Pedro, já disse um pouco do sistema um pouco intempestivo de Pedro, mas agora eu quero falar de Pedro como discípulo de Jesus. Quando Jesus Cristo estava para partir deste mundo para os páramos celestiais, ou então voltar à sua origem, Ele procurou Pedro, chamou Pedro no particular e disse: tu me amas mais do que amas a estes, tu me amas mais do que amas esses peixes que apanhastes, tu me amas mais do que ama a ti mesmo. Eu quero, Pedro, que você agora apacente as minhas ovelhas, pastoreie as minhas ovelhas. Quem sabe, meu querido, você está dizendo: mas será que eu vou ter capacidade? Será que um dia eu poderei ser este líder? Será que um dia eu poderei estar também na dimensão de Pedro? Quando Pedro ouviu Jesus
Jesus. Quando Pedro obedeceu a Jesus, ele se transformou no grande pregador ou no pregador das multidões. E diz Atos capítulo 2, que quando Pedro pregou a palavra de Deus no poder do Espírito Santo de Deus, quase 3.000 almas se converteram a Cristo Jesus. Que coisa linda! Um simples homem do mar, um simples pescador, agora se transforma num dos maiores pregadores da história. Pregando Pedro outro sermão, diz a Bíblia no capítulo 4 de Atos, que quase 5.000 pessoas se converteram a Cristo Jesus. Meu querido, se Deus nesta hora está dizendo, eu preciso de você, eu quero você, eu tenho lugar para você no meu ministério, não se faça de rogado, entregue a sua vida ao Senhor, confie nele, porque lá adiante você vai descobrir que Deus chama, prepara e trabalha a mente daqueles aos quais Ele chama.